Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deus é fiel, né, irmãos? Abra sua Bíblia. Em Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 23, amém? Mateus 8, a partir do versículo de número 23. Glória a Deus. O tema: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai querido, eu te louvo, Pai, te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade. Senhor, que o Senhor possa, Pai, falar em cada coração neste momento, ó Pai, através da Tua palavra. Meu Deus, que neste momento, ó Pai, não seja eu falando, mas que seja o Teu Santo Espírito falando nesta noite em cada coração. Assim eu oro e te agradeço no Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, irmãos? Glória a Deus. Agradeço a pastora Cida, né? Deus abençoe pela coragem de ter me convidado. Ela convidou simplesmente, irmãos, o menor dos menores, está aqui na frente hoje. Amém? E eu tenho observado Deus falar desde o início do culto. Porque quando eu estava em casa, eu estava fazendo uma reflexão exatamente em cima do Salmo de número 91. Versículo de número 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se eu não me engano, versículo de número 10. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quem nunca fez a campanha do Salmo 91? Glória a Deus. Só que eu quero dizer para você, irmãos, que a gente fazer a campanha do Salmo 91 não significa, irmãos, que Deus vai te livrar dos problemas, não. Você sabia disso? Deus não vai te livrar dos problemas. Às vezes você pode até dizer: irmão, você está dizendo heresia, porque a Bíblia vai dizer que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Nenhum mal vai me suceder, nem praga alguma vai chegar à minha tenda. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, eu vi, aleluia, na época do Covid, bater no peito, porque tinha intimidade com Deus, aleluia, conhecia o Salmo 91 e bateu no peito e falou: eu sou blindado, esse mal não vai me atingir, não. E poucos dias depois estava com Covid. Você imagina? Deus não vai te livrar, irmãos. Deus não me livra, Deus não vai te livrar do desemprego. Deus não nos livra de passar pelas enfermidades. Deus não nos livra de passar às vezes por um conflito no lar. Deus não nos livra às vezes de passar por uma tempestade. Deus não vai me livrar, Deus não vai te livrar de passar pelo fogo, de passar pelas águas. Muitas das vezes, falo no sentido figurado, às vezes ser lançado numa fornalha, ou às vezes até mesmo na cova dos leões. Porque quando a gente vai pensar, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles homens eram fiéis, sim ou não? Sim. Tinham intimidade com Deus, sim ou não? Sim, aleluia. E Deus livrou eles de ser lançado na fornalha? Não. O Salmo 91, irmãos, fala da intimidade, da diferença daquele que tem intimidade com Deus e da diferença daquele que não tem intimidade com Deus. Porque quando você vai olhar aquela passagem, você vai perceber que aqueles homens que lançaram eles na fornalha, os homens que lançaram eles, irmão, não tinham intimidade com Deus. Aqueles homens não tinham intimidade com Deus.
Aleluia. E quando eles lançou ali Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, irmãos, eles morreram. Eles morreram porque a fornalha estava sobremaneira aquecida. Aqueles homens não suportou, irmãos. Aleluia. E acabou morrendo ali. Acabou perecendo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha, mas não pereceu. Aleluia. Eles não foram atingidos. Deus permitiu eles ser lançados na fornalha, mas quando Deus permitiu eles ali, irmão, Deus enviou o quarto homem. Aleluia. O quarto homem, irmãos. E quando a gente vai olhar também, irmãos, a história de Daniel. Daniel era um homem fiel, sim ou não? Orava 3 vezes ao dia. E por causa da fidelidade dele, aleluia, ele foi lançado, irmão, na cova dos leões. Deus não livrou ele de ser lançado na cova. Aleluia. Glória a Deus. Mas ali Deus enviou o seu anjo para poder fechar a boca do leão. Deus fechou a boca do leão. Aleluia. Glória a Deus. E depois o que aconteceu com os inimigos de Daniel? Os inimigos de Daniel não tinham comunhão com Deus. Dá para a gente entender agora, quando Deus vai falar aqui, ó, no Salmo 91, versículo número 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não significa que eu e você não vamos passar pelas tempestades, não, irmão. Não significa que eu e você não vamos passar pelas lutas, não. Mas quando eu e você passar, o Senhor vai junto com a gente. Amém? Glória a Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença daquele que tem intimidade com Deus e daquele que não tem intimidade com Deus. Aleluia. Irmão, mas eu tenho intimidade com Deus, eu oro, faço campanha do Salmo 91. Então o inimigo nem chega perto de mim. Chega não? Chega não, irmãos? Eu digo para você que chega. Provo para você na Bíblia. Você quer um jejum mais poderoso do que o que Jesus fez? 40 dias e 40 noites. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente tem que tirar isso da cabeça, irmãos. Aleluia, que quando a gente ora, aleluia, quando a gente tem intimidade com Deus, o inimigo nem vai aproximar. Ele vai aproximar sim, irmãos, para poder nos tentar, para poder afastar a gente da presença de Deus. É por isso que a palavra de Deus vai falar para mim e para você: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Às vezes, irmãos, a gente jejua, aleluia. Quantas jejuas eu joguei fora por causa de vigilância, falta de vigilância? Antigamente, irmãos, chegava a jejuar 24 horas seguidas assim. Eu sei que tem gente que consegue vir mais tempo, mas por falta de vigilância, às vezes nós jogamos o nosso jejum fora. Aleluia. Lembro de um episódio, irmãos. Pensa num jejum poderoso, era esse de 24 horas. E eu lembro que em dado momento eu estava na Avenida Tenópolis, próximo ao Goiânia Shopping, andando de bicicleta, no jejum, a camiseta da igreja escrita assim, ó, semeando na presença do Espírito. Aleluia, irmão, mas eu estava no óleo, irmão. Aleluia, e andando de bicicleta lá, quando de repente veio um carro, buzina e falou um palavrão, morre, não sei o que, me falou um palavrão lá, irmão do céu. Na hora, irmão, fui para cá, irmão. Saí do Espírito e fui para cá, irmão. Irmão, e ali naquela avenida T9, irmão, eu agi no impulso, irmão. E já, você imagina um crente na avenida T9 mostrando o dedo, xingando. E depois vem a palavra do Senhor na minha mente de forma instantânea. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmão, olha o tanto de testemunho que estava vendo o crente lá na Avenida Tenópolis mostrando o dedo e xingando, irmão. E na camiseta escrito, semeando na presença do Espírito, irmão. Fiquei com tanta vergonha, falei, Deus me perdoa. Acabei de jogar meu jejum fora por causa de vigilância. Então, irmão, o que eu tenho para falar essa noite, vigia. Vigia. Vigia para você não perder sua bênção. Aleluia, porque o inimigo ele anda em nosso derredor buscando a quem possa tragar. Aleluia, glória a Deus. E agora vamos aqui, irmãos, entrando na mensagem.
Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém, ele estava dormindo. Ele quem? Jesus. Você sabe a diferença de uma chuva para uma tempestade? Uma chuva, quando ela vem, irmão, ela não faz estrago. Agora a tempestade, quando ela vem, ela foge do controle humano. Por onde ela passa, o estrago está garantido. Às vezes enchente, às vezes derruba casa, às vezes derruba árvore. Acontece muitas coisas, irmão, foge do controle humano. Aqui vai falar que sobreveio uma tão grande tempestade naquele barco, que o barco era coberto pelas ondas. Aleluia, glória a Deus. Irmão, a minha e a sua fé, irmão, quando a gente está na bonança é bom demais. O glória sai até mais poderoso, é ou não é? Oh glória, aleluia. Mas quando bate a tempestade na nossa porta, hã? Glória a Deus. Oh pastor, tenha misericórdia. Oh Jesus, ó céus, ó vida. A nossa fé, irmãos, não é medida na bonança, não. A nossa fé é medida em meio à tempestade. Aleluia, glória a Deus. Aqueles discípulos ali, irmão, pensa num povo que tinha intimidade ali com o Senhor, andando com o Senhor Jesus, irmão, não estava fora do barco, não, ele estava no barco. Aleluia. E ali vai dizer que a tempestade veio sobre o barco e Jesus estava no barco. A fé deles, irmãos, qual foi a fé que eles demonstraram ali naquele momento? Irmão, eles entrou em desespero, porque para chegar no Senhor, olha aqui, ó, e aproximando-se o despertar, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Tem um ponto de exclamação aqui. Eu imagino o desespero deles para poder falar: Senhor, nos socorre, porque senão a gente vai morrer. Meu Deus, nos socorre, senão a gente vai perecer. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Aleluia. E Jesus, despertando, perguntou para eles: por que temeis, homens de pequena fé? Aleluia. Irmão, quem tem fé é diferenciado. Quem tem fé, irmão, a tempestade vem. Às vezes, irmão, vem a enfermidade. Às vezes vem o desemprego. Às vezes, irmão, acontece cada situação na vida do cliente. Às vezes vem traição. Às vezes vem cada circunstância, irmão, que é só Jesus para ter misericórdia. Aleluia. Mas quando a pessoa tem fé, é diferente. Quando a pessoa tem fé, igual a pastora falou, irmão, descansa. Deita e descansa, irmão. Aleluia, olha aqui. Jesus, irmão, olha aqui, a gente tem que ter essa fé de Jesus aqui, porque em meio à tempestade, irmão, aleluia, ele estava dormindo, ele estava descansando, irmão. Olha só que tranquilidade. Aleluia, a tranquilidade que eu e você precisamos ter, irmãos. Aleluia, não é falar que tem fé aqui, aleluia, e quando bater o desemprego, ou quando vir a enfermidade, ou quando vir uma traição, ou quando vir alguma situação de perda, falar: meu Deus do céu, agora tem misericórdia, senão eu vou morrer. Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, eu não vou suportar. Aleluia, glória a Deus. A gente tem que demonstrar fé, irmãos. Amém. Eu sei que não é fácil. E quem tem fé parece loucura, porque às vezes vem a tempestade, e quem tem fé, irmão, ele consegue ver o vento está soprando, a onda está batendo o barquinho está quase afundando, e a pessoa está tranquila. Não, fica sossegado, Deus está no controle. Até na forma de falar, irmão, é diferente. Aleluia. E geralmente quem não tem fé tenta mostrar o óbvio. Será que você não está vendo essa situação que a gente está atravessando? Aleluia, glória a Deus. Mas quem tem fé parece doido mesmo, irmão. Parece. Aleluia. Vou contar um testemunho logo em seguida para os irmãos poderem entender. Aleluia. Quem tem fé é diferenciado. Há pouco tempo atrás Deus falou para mim: filho, por causa do propósito que eu tenho na sua vida, o vento vai soprar. Irmão, eu não sabia que o vento ia soprar bem daquele jeito, não, meu irmão, misericórdia. Mas Deus falou para mim: não vou deixar faltar a farinha na panela e não vou deixar faltar o azeite na botija. Deus não falou que não ia deixar faltar o dinheiro para pagar as contas, irmão.
Irmãos, e ali a gente fez uma campanha, né, Márcia? Tinha acabado de fazer uma campanha com os irmãos lá em casa, porque o negócio já estava estreito, irmão. Doente, recebendo auxílio doença. Você viu, você parava o dízimo, pagava as contas e sobrava 50, 60 reais para fazer a compra do mês. Do mês! Você entende o que é isso? Fazer a compra do mês com 50, 60 reais com duas crianças pequenas? O negócio já estava estreito, irmão. E Deus falou: o vento vai soprar, viu, filho? Mas é por causa do propósito que eu tenho contigo. Aleluia. Irmãos, a gente fez a campanha. Pouco tempo depois que o auxílio foi cortado, eu e minha esposa desempregados, morando num lugar onde que a gente paga a prestação da casa, taxa de condomínio, água, luz, e ainda tinha que colocar comida na mesa. Mas o mais interessante, irmãos, Deus permitiu eu passar por essa tempestade, mas conforme a palavra dele, ele nunca deixou faltar o alimento. Nunca. Sempre ele usava uma pessoa diferente. Aleluia. E às vezes a gente não consegue enxergar o Senhor em meio à tempestade. Eu não estava conseguindo enxergar Deus na situação em que eu estava passando, não. Aleluia. Glória a Deus. Eu demonstrei uma fé pequena, porque eu me desesperei diante daquela situação. Irmão, é desesperador, irmãos, quando você vê as contas atrasando. Aleluia. E os irmãos sabem que quando inteira 3 prestações atrasadas, o banco já quer tomar a casa. Aleluia. E eu vi isso acontecer comigo, irmão. As prestações atrasando, conta de água e luz atrasando. Eu olhava para aquela situação e não conseguia enxergar Deus. Eu falava: meu Deus do céu, eu tenho que pular fora desse barco. Eu estava olhando apenas para a tempestade, irmão. Aleluia. Enquanto a minha esposa estava do outro lado, falava assim para mim: Vitor, fica tranquilo, Deus está no controle, Deus vai entregar a vitória. E às vezes, irmãos, eu olhava para minha esposa e ela, na fé, andando lá em casa: Senhor, eu profetizo a área, eu profetizo os carros na garagem. E eu olhava para ela assim numa raiva, irmão. Pensava: a mulher não está bem, não, meu Deus. Será que ela não está enxergando a tempestade que a gente está enfrentando? O barco vai afundar, meu Deus. Se nós não pular fora, nós vamos perecer. Será que ela não está vendo isso? E ela na tranquilidade, irmão. Eu tentei dar o meu jeito. Tentei, irmão. Tentei fugir de tudo. Deus do céu, eu preciso fugir fora desse barco aqui. Eu não estava conseguindo ver Deus. E tentei dar o meu jeito. Falei: vou vender essa casa, vou sair fora. Irmão, pergunta para mim se Deus deixou vender. Eu falei: vou vender. A minha esposa ligou para as amigas de oração. As amigas orou. Deus usou para falar: não é para vender, não. Deus vai fazer um rebuliço, mas vai dar vitória. Eu não queria nem ouvir os profetas, irmão. Eu queria fazer era do meu jeito. Falei: vou vender, pronto, acabou. Esses profetas não sabem de nada, não sabem nem o que está falando. Aleluia, glória a Deus. E Deus fez um rebuliço. Irmãos, eu estava com os papéis assinados. Já tinha pegado até um pedacinho do queijo, né? Um sinal. E Deus fez um rebuliço, irmãos. Deus não permitiu que eu vendesse aquela casa. Todo mundo que falou que ia me ajudar me virou as costas. Aqueles que falou que era meu amigo chegou a me trair numa negociação. Aleluia. Me traíram numa negociação, falaram que ia me ajudar. Irmão, pegou o dinheiro, sumiu e me deixou na chapada, e ainda com dívida ainda. E eu voltei para a mesma situação, irmãos. Eu continuei na mesma situação. E eu lembro que eu olhei. Aí, irmão, você imagina, o caldo já está grosso. Aí de repente a sua esposa chega em você e fala: olha, eu tenho uma notícia para te dar. Só tem a comida do almoço, viu? Ô, irmão, o vento já do caldo já estava grosso, irmão. Eu ainda ouço uma situação dessa. Eu queria sair do barco, eu queria pular fora, e Deus não deixou. Deus não deixou pular fora. Aleluia. E aí de repente eu chego diante dessa situação, irmão, eu estava tão nervoso, eu estava tão revoltado com a vida. Eu olhei para minha esposa e falei: Márcia, você tem certeza que Deus está nesse negócio? Você tem certeza? E eu lembro que eu tinha 10 reais naquele dia para dar uma maquiagem para a noite. Era a única coisa que eu tinha.
Eu falei, eu vou sair ali, vou no supermercado, vou ver o que eu consigo fazer com esses 10 reais. Fui lá, e ela na maior tranquilidade, irmãos, tranquila, falou, não, eu tenho certeza que Deus está nesse negócio, filho, mas eu vou fazer a campanha do Salmo 23. Ela não foi murmurar, ela não foi reclamar, mas ela foi lá, irmãos, cantou os hinos, foi lá na nossa despensa, profetizou, Senhor, visita o nosso celeiro, o Senhor sabe da nossa necessidade. E ela foi lá, irmão, começou a falar com Deus. E eu saí para ir no supermercado. Aleluia, comprei coisa muito pouca, irmãos. E quando eu cheguei na porta do condomínio, uma pessoa que nem conversa comigo falou, ei, o que você vai fazer daqui 30 minutos? Falei, nada. E ele falou, passa daqui lá em casa daqui 30 minutos. Fui lá, chamei minha esposa, nossas filhas. Irmãos, e quando a gente chegou lá, quando a gente chegou na porta da casa desse homem, ele veio com a cesta básica, falou, Deus acabou de tocar no meu coração e falou para te entregar. Eu peguei aquela cesta, irmão, porque momentos antes eu havia afrontado a minha esposa, perguntando para ela, você tem certeza que Deus está nesse negócio? E ela falou, eu tenho. E quando eu peguei aquela cesta básica, irmão, eu coloquei em cima da mesa e eu comecei a chorar. Não por causa da cesta básica em si, mas por saber que por mais que eu estava passando pela tempestade, o Senhor estava conosco. O Senhor estava conosco. Muita gente, irmãos, do lado de fora, todo mundo me virou as costas, amigo, família, todo mundo. Eles estavam do lado de fora falando, você vai passar fome, você vai perder a casa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não passei fome, não perdi a casa. O momento todo, irmãos, o Senhor estava conosco. Ele não deixou faltar a farinha na panela, Ele não deixou faltar o azeite. E eu lembro que a minha esposa tinha feito um processo seletivo, já tinha um ano. E por aqueles dias mesmo, Deus abriu as portas, a gente quitou todas as nossas dívidas. Então, irmãos, eu tive com convicção do que eu estou falando. Se você ainda não chamou o Senhor para estar no seu barco, convide Ele. Porque uma coisa é a gente passar pela tempestade sem Jesus no barco. Outra coisa completamente diferente é quando a gente passa com o Senhor no barco. Aleluia. Então, irmãos, a gente precisa confiar mais no Senhor. Confiar, irmãos, não é só de boca, de palavra, não. Mas a gente tem que descansar no Senhor e confiar nele, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Aleluia, porque aquele que não serve, irmão, só de chegar na porta da fornalha já morre. Aleluia, glória a Deus. Só de pensar de passar na prova que às vezes a gente passa, irmão, ele já, meu Deus do céu, já não ia suportar. Aleluia. Quantas lutas, irmãos, a gente já atravessou. Quantas lutas. E Deus fez isso na minha vida, não foi só uma, não foi só duas vezes, não. Quantas e quantas vezes, irmãos. Aleluia. Às vezes a gente tinha vontade de comer algo diferente. Eu já cheguei a ver isso. Deus fazer isso não foi só uma vez, não. Minha esposa, nossa, Vitor, hoje eu vontade de comer algo diferente e tomar um sorvete. Irmão do céu, eu já vi Deus fazer isso várias vezes. E no dia que ela falou isso, irmão, foi algo tremendo. Porque uma pessoa foi, poucas horas depois ligou. Você está em casa? Estou. Irmão, cesta básica a gente recebe, mas vir sorvete junto, irmão, é raro. Tem que ser Deus mesmo, irmão. Deus fez algo maravilhoso, irmão. Porque além das coisas diferentes que ela pediu para a gente comer, aleluia, ainda veio o sorvete, irmão. Enquanto a gente estava abrindo as compras, eu falei, olha, Márcio, o sorvete que você pediu. Aleluia. Irmão, eu já presenciei Deus fazer coisa maravilhosa, irmão. Uma vez eu fui vender um ferro de passar roupa lá no condomínio, porque eu já fui casando com a Márcia e já entrando no deserto. Já fui casando com ela e entrando no deserto. Aí nós fomos vender um ferro de passar roupa lá no condomínio. E a mulher que a gente ia vender era uma pastora. E quando a gente chegou para vender esse ferro, conversa bem. Ela aponta o dedo para mim. Vai ser pai. Deus vai te conceder um filho. Botou o dedo para a Márcia. Pensei comigo, não falei não. O sangue de Jesus tem poder. Estou passando no vale no deserto.
Eu queria ouvir tudo, menos isso, irmão. Que Deus ia me dar um carro, dinheiro, tudo, menos filho. E dele eu falei, não, isso não é de Deus. Eu pensei comigo, isso não é de Deus, não. E aí, de repente, Deus usou outros profetas para poder falar, olha, eu vou dar e vou cuidar. Não vou deixar faltar nada, nem um lacinho que precisar usar na cabeça. Irmão, quando minha esposa estava grávida, gente que nunca via, parava ela na rua. É menina? Vem aqui, tem algumas coisas guardadas. E eu lembro que quando não sei se foi a Estela ou a Sara, mas a gente estava na casa de uma colega lá de onde a gente mora, e a gente estava conversando assim, ó, falando, quando o neném nasce precisa de um óleo Johnson, né, para passar na cabeça, para tirar aquele cascãozinho do resto de quarto, e precisa também de uma pomadinha para passar no peito, no bico do peito, que racha, dói. Irmão, a gente estava conversando com a mulher. Quando foi à noite, uma pessoa lá do condomínio mesmo, que nem conversa com a gente, que nem crente não é, bateu lá na porta e falou, olha, vim trazer umas coisas para vocês. Irmão, roupinha, 2 óleos Johnson e a pomada de passar no bico do peito. Para muita gente, irmãos, coincidência, mas eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Aleluia. Então, irmãos, não temas. Não temas. Qual é a tempestade que você tem enfrentado? Qual é a luta? Qual é? Não temas. Não temas. Se Jesus está no barco, a vitória é garantida. E se a fé for pequena, pode gritar, pode clamar que Ele socorre, irmão. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Coloque sobre os pés, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já faça a oração e já entregue para o pastor. Pai querido, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me concedeu nessa noite de estar trazendo, Senhor, a tua palavra. Meu Deus, aleluia, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, cada vida aqui nessa noite. Pai, eu não sei, Senhor, o deserto, não sei a tempestade que os teus filhos têm atravessado, mas o Senhor sabe. Meu Deus, que o Senhor possa estar renovando as forças, que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, a cada um e aumentando, Senhor, a fé de cada um, Pai, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço no teu nome, em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor, amém? Glória a Deus.